necessário você ter uma agenda específica em um mês específico de missões. O grande problema é quando, ao passar esse mês específico das missões, a igreja se esquece que as missões continuam. O grande problema não está no ato em si de pensar de uma forma bem localizada, bem focada nesse tema. O problema é quando nos esquecemos dele. Faz todo um movimento, faz toda uma repercussão, e de repente alcançou a meta, e aí sai com um sentimento de dever cumprido, e aí os outros meses do ano já não se conversa com tanta intensidade sobre as missões do Evangelho. E aí precisa tomar cuidado com isso, meus irmãos. Sabe por quê? Porque o Evangelho tem essa máxima: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Não há um cristão fiel a Cristo Jesus, e é claro que um cristão é servo de Cristo. Não há um que seja fiel se todos os dias da sua vida ele não orar pelo Evangelho no avanço com relação àqueles perdidos. Não é alguém apaixonado com a cruz de Cristo, não é alguém consciente da ressurreição do nosso Salvador, não é um crente consciente quanto ao que nós fizemos hoje de manhã ministrando a Santa Ceia, se ele não é alguém compassivo, se ele não é alguém preocupado com aqueles que ainda estão vivendo no caminho que conduz à perdição eterna. Uma igreja só é verdadeiramente evangélica, cristã, que ama o reino de Deus, se o tema principal no seu coração for as missões do Evangelho. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, fazendo discípulos em todas as nações e de todas as nações, ensinando tudo isso que eu tenho ensinado a vocês para que eles possam guardar, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E você vai ver que isso é de um lado ao outro. Israel no Antigo Testamento tinha também essa mesma prerrogativa, ser luz para a salvação das outras nações. Israel, quando não cumpria essa máxima, essa primícia básica, Deus se levantava contra o seu povo. Quando Israel cumpria esse mandato de ser luz às nações, de levar a vontade de Deus aos povos que não olhavam para Deus, aí Deus então se revoltava. Mas quando ele cumpria, Deus se alegrava. Nós somos o Israel de Deus agora espiritual, não mais geográfico, e precisamos cumprir essa mesma missão. Então, meus irmãos, preste atenção. Nós estamos encerrando hoje, no mês de novembro, dia 3 de dezembro, o que nós chamamos de a terceira feira missionária da nossa igreja, com o tema Até que Ele Venha. Tivemos cultos abençoadíssimos, momentos de orações, tivemos muitos movimentos, muitas ações. Louvado seja Deus que recebemos graça dele para alcançar a meta e ainda sobrar R$100 para a gente comprar um pão com salame por aí, para a gente fazer uma comemoração, não é? Pode gastar os R$100 com a diretoria ou não pode? É tudo para as missões? Pode? Então tá bom, Vamos falar não pode, os outros nem tanto, né? Sobrou ainda R$100. Que alegria, meus irmãos, quando nós estávamos hoje à tarde lá na casa do Nel, fazendo as contas, e aí a gente entendeu que tinha dado certinho, havia alcançado a meta. Que coisa boa. Só me presta atenção, olha aqui o que eu vou te dizer. Continua do mesmo jeito, é a mesma primícia, é a mesma verdade, é o mesmo chamado. Missões todos os dias no coração da igreja, missões todos os dias no coração da sua família. Nós não podemos descansar até que Jesus seja conhecido em todas as nações. Nós não podemos descansar enquanto entendemos que na nossa rua tem alguém que ainda não serve a Cristo. Não podemos descansar enquanto Ipanema não olhar para Jesus e ter nele o Senhor dos Senhores. Nós não podemos descansar, porque enquanto nessa terra habitarmos, o nosso grande negócio precisa ser espalhar as boas novas, que tem como tema Jesus Cristo, o Salvador dos homens. Então a gente sai daqui com um sentimento de dever cumprido, mas com um sentimento também de muito dever ainda a serem cumpridos. Tem muita coisa pela frente, meus irmãos. Deixa eu dizer para vocês, adolescentes, olha para mim aqui, adolescentes. Vai chegar coisa ruim para nós, ainda pior do que já está nas escolas a partir do ano que vem. Ninguém está sabendo. Teve um vídeo que foi passado aí para os grupos da igreja essa semana, e aí eu fui aprofundar em algumas outras coisas mais. Meus irmãos, é diabólico demais o que está acontecendo em solo brasileiro. É na surdina, é na escuridão.
Meus irmãos, o que está sendo aprovado em algumas reuniões, em referendos, é coisa absurda para os nossos filhos dentro da escola. Isso não vem à baila, não vem na superfície, é tudo na maracutaia. Eles não chamam pessoas conservadoras, não chamam pessoas que querem o bem da família, não chamam pessoas que querem a verdade absoluta sendo Deus da história. Eles só chamam pessoas que querem arrebentar com qualquer princípio que possa fazer com que a verdade bíblica se estabeleça na vida do ser humano. E aí, meus irmãos, é cada lei que está sendo aprovada. Por exemplo, se essa lei ela passar, já passou em todos os estados, agora ela vai para os municípios. E ela vai passar também nos municípios, não tem jeito, infelizmente, porque Ipanema, por mais que não seja aprovado aqui, Belo Horizonte foi aprovado, então Minas Gerais todo vai ter que absorver. Belo Horizonte meio que comanda, é a bandeira do nosso estado. Deixa eu dizer, por exemplo, o que pode acontecer. Lá no IPEL, uma igreja, uma escola confessional, uma escola baseada na palavra do Senhor. O governo estadual e federal vai poder entrar no IPEL, chamar o pastor Anderson, que é o diretor, e perguntar qual é o currículo, qual é a grade curricular daquela escola. E dependendo do que o pastor Anderson apresentar, eles podem dizer: isso aqui não pode, isso aqui não pode, isso aqui está vetado. Isso aqui não pode mais porque isso aqui faz acepção de pessoas. O terceiro banheiro tem que acontecer dentro dessa escola, senão nós vamos fechar ela. E aí, meus irmãos, não tem para onde correr. A coisa está ficando cada vez mais acirrada para aqueles que querem viver para a glória de Cristo Jesus. Aí, adolescente, olha para mim em nome de Jesus. Uma oração que o Maxwell faz todos os dias para vocês. Todos os dias que o Maxwell dobra o joelho, ele faz essa oração. Deus, traz um avivamento poderoso no coração dos adolescentes da nossa igreja, para que eles possam impactar não apenas aqui dentro, mas que eles possam impactar na escola que eles estão estudando. É hora, meus irmãos, de entendermos essa verdade. Os adolescentes da igreja, as crianças da igreja, os adultos da igreja precisam ficar atentos, porque cada vez mais nós precisaremos exalar o bom perfume de Cristo, precisaremos ser sal desse mundo para ele não apodrecer com muita rapidez, e precisamos ser luz para trazer direção para pessoas que já estão completamente perdidas. A função disso é de quem? É da igreja de Cristo Jesus. E se tiver adolescente conversando, eu vou pedir um diácono para sentar no meio. No meio. Presta atenção. O que nós aprendemos nesse texto? A necessidade de fazermos missões todos os dias. Todos os dias. E duas coisas básicas, meus irmãos, nos conduzirão a cumprirmos a missão do Evangelho de forma responsável e de forma que glorifica o nome de Deus. Primeiro nós vamos ler aí, olha aí na sua Bíblia o verso 6 e o verso 7. Vamos repetir comigo? Verso 6 e verso 7 do capítulo 6 de Efésios, vamos lá? Não servindo a vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, com nosso Senhor, e não como a homens. Presta atenção, primeira coisa para a gente cumprir as missões do jeito que são, do jeito que é necessário. Olha aqui, grava no seu coração, porque vai parecer incoerente com o maior dos mandamentos, mas eu vou te explicar que não é. Nossa motivação principal em fazer missões não pode ser a compaixão pelos homens perdidos, mas a nossa motivação deve ser em primeiro lugar pela paixão a Deus, pelo amor a Deus. Aí você pode falar assim: mas Valdinei, o grande mandamento não é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo? O grande mandamento lá em Tiago não vai dizer que aquele que não é capaz de amar o seu irmão a quem vê, não pode dizer que ama a Deus porque ele não o vê. Aí fica parecendo que é incoerência eu dizer para vocês que a grande motivação, ou a primeira delas, para a gente cumprir as missões do Evangelho, não pode ser o amor aos perdidos, mas em primeiro lugar tem que ser por amor a Deus, o Criador de todas as coisas. Por que eu digo isso para você? Porque nenhum ser humano merece ter o mesmo amor que eu deva demonstrar por Deus. Nenhum ser humano é apto a receber devoção na mesma altura da devoção que eu preciso apresentar ao Senhor, Deus e Cristo Jesus, o meu Salvador. Só que às vezes a gente inverte. A gente começa a cumprir missões por causa do homem em primeiro lugar. E isso
seria um pecado se nós não estivéssemos entrando numa agenda pessoal. Porque quando nós vamos levar a missão do Evangelho, em primeiro lugar, motivado pela paixão aos homens, aos perdidos, eu não estou tirando a minha agenda da Escritura Sagrada. Sabe por quê? Qual é a grande e maior missão de todo servo de Deus? Glorificá-lo e amar com toda a força do seu coração. A primeira grande missão que você tem não é dar pão ao faminto. A primeira missão que você tem é adorar a Deus com aquilo que você tem, com aquilo que você é. Aí você vai me perguntar, mas quando eu estou dando um pão para o faminto, eu não estou adorando a Deus? Nem sempre. Nem sempre. Eu conheço ONGs, eu conheço instituições, e louvo a Deus pela vida delas, que dão pão ao faminto, que dão roupa àquele que não tem para agasalhar, que dá água a quem está com sede, que dá remédio para quem está enfermo. Mas a motivação deles não é o amor a Deus, a motivação deles é ter da parte da história uma melhoria pela esmola que está dando. Tem algumas ONGs, algumas instituições, o que elas pensam? Elas pensam o seguinte: hoje eu sou uma pessoa que consigo ofertar alguma coisa para o necessitado, então eu vou fazer, porque fazendo isso, numa próxima encarnação eu virei uma pessoa melhor. E se eu for fazendo isso de encarnação em encarnação, eu chegarei ao ápice da perfeição. Não está fazendo nenhuma benfeitoria ao próximo por causa de Deus, está fazendo por causa do seu ego. Isso é egoísmo. E é possível a igreja fazer isso? Claro que é. Se a igreja não tomar cuidado, ela vira assistencialista. A igreja precisa dar pão a quem tem fome, pão físico, mas não pode ser desvirtuado do pão vivo que desceu do céu. A igreja não pode em momento algum desvencilhar uma coisa da outra, andam de mãos dadas. Ao mesmo tempo que você dá o pão para cima da mesa, é necessário você ofertar o pão vivo que entra no coração. Aí a grande questão para nós, meus irmãos, pensarmos na terceira-feira missionária. O que tem nos motivado? É o amor em primeiro lugar a Deus, o Criador de todas as coisas. Se nós, meus irmãos, fizermos missões, em primeiro lugar, por amor aos perdidos, duas coisas poderão acontecer. Primeiro, se a nossa motivação quando a fazer missões for os homens, rapidamente vamos desanimar. Sabe por quê? Porque nem eu e nem você, nenhum de nós, sabe lidar com ingratidão. Todas as vezes que nós investimos alguma coisa em alguém ou em algum lugar, a gente espera o lucro daquilo que fizemos. Tem nada pior, meus irmãos, que você sofrer uma ingratidão vindo de alguém que você se entregou e se ofertou da melhor maneira possível. Pior de todos os pecados, de todas as mazelas, é a ingratidão. A gratidão tem tido o tema ou o título de a rainha das virtudes. A ingratidão, a desgraça das relações. Ninguém sabe lidar com a ingratidão. Ninguém sabe lidar com a ingratidão. Mas quando a gente começa a fazer missões, baseando o nosso amor em primeiro lugar pelos homens, eles não responderão à altura. Nós vamos ofertar lá em Guiné-Bissau e de repente o projeto de Guiné-Bissau fecha. Nós vamos ofertar ali para Taparuga, de repente não sai nenhum aluno de lá. Nós vamos ofertar para Dourados, para os índios, de repente nenhum índio se converte. Aí a gente vai fazer as contas, nós estamos batalhando no mês de novembro e durante todos os outros, estamos investindo, mas não vemos frutos acontecer. Aí sabe o que vem? A frustração. Aí a gente para, aí a gente desanima, porque é natural a gente desejar frutos do trabalho que estamos ofertando. Se nós fizermos missões em primeiro lugar por causa dos homens, rapidamente nós iremos desanimar. Nosso amor, meus irmãos, não pode ser maior pelo próximo do que por Deus, porque nenhum ser humano merece isso. O nosso amor não pode ser maior por um ser humano do que a Deus, porque nenhum ser humano merece isso. Segunda coisa que pode acontecer, quando o nosso amor por Deus é a nossa grande motivação de fazer missões, teremos nisso a satisfação de fazer o sorriso de Deus ser visto quando um pecador se arrepende. Então preste atenção. Quando eu inverto e eu faço missões tendo o amor a Deus como primícia, o que eu estou tentando buscar, o que eu estou tentando realizar é sorriso no coração de Deus. Porque, fala para mim aqui,
O que acontece no céu quando o pecador se arrepende na terra? Fogos de artifício, alegria. Quando um pecador se arrepende, vem à igreja, é batizado. Quando uma pessoa muda de vida, muda as suas percepções, mudam as suas ambições. Quando o marido que era mau, que era bruto, começa a tratar bem a sua esposa. Quando um filho que era respondão, que era ingrato, que era rebelde, ele se volta para o pai e para a mãe e começa a viver honrando o pai e a mãe. Há festa no céu, porque o pecador se arrepende e o coração de Deus sorri. Sabe onde que eu aprendo isso? Quando eu vou lá para a parábola do filho pródigo. Um menino rebelde, pede a herança, a parte da herança, e ele se perde, vai para tudo quanto é lugar que não agradava aos olhos do pai. Ele queria liberdade fora de casa, e aí ele foi de prostíbulo a prostíbulo, de bar a bar, de mulher a mulher, de amigo falso a amigo falso, até que ele se viu no meio do chiqueiro, querendo comer comida de porcos, e nem isso lhe dava. Aí ele se lembrou da casa de quem? Do pai. Na casa do meu pai tem comida, na casa do meu pai os servos dele passam bem. Eu vou voltar para lá, eu preciso de comida. Tem arrependimento aqui não, viu? Tem a intenção de sanar a fome do estômago, mas ele vai para a casa do pai. E aí, meus irmãos, a cena mais bonita que eu vejo naquela parábola do filho pródigo é quando o menino está vindo ainda distante da porteira, e aí o pai, olhando da janela, percebe que o filho está vindo. E o pai então sai em disparada. Naquele período o ancião não podia correr, porque era algo vergonhoso ver a canela de um ancião, de alguém que era visto com bons olhos na sociedade. Ele quebra paradigma, ele quebra qualquer tipo de barreira, e ele sai correndo em direção ao filho. E quando o filho começa a dar para ele algumas desculpas, ele cala a boca do filho e ele começa a exalar amor. Ele manda trazer anel, ele manda trazer sandália, ele manda trazer roupa nova, e vai no pasto e pega o melhor novilho, e vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava perdido e foi achado, esse meu filho estava morto e reviveu. E aí há uma grande festa no coração do pai. Você sabe o que acontece quando nós cumprimos as missões, tendo como motivação o amor a Deus? O pecador se arrepende e Deus sorri. O pecador se arrepende e Deus faz festa no céu. Então, meus irmãos, essa é uma questão para nós aprendermos nessa noite. E por fim, segundo, nós vamos olhar agora o verso 8 para a gente encerrar como devemos fazer missões da forma correta. Vamos ler juntos o verso 8? Segunda e última coisa aqui, meus irmãos, quando nossa paixão maior é por Deus, ao fazermos as missões, nos alinharemos ao amor dele quanto aos perdidos. O desejo de Deus, meus irmãos, é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao pleno arrependimento. Só que, abro aspas aqui, presta atenção para você entender o que significa o desejo de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Desejo não significa realidade. O meu desejo é que o Patrick, a Maísa e o Lorenzo nunca cometam qualquer deslize diante dos olhos de Deus. Vocês acham que o meu desejo vai ser cumprido ao longo da vida dos três, ou eles não darão conta? Desejo não significa realidade. O desejo de Deus é que todos estivessem andando segundo a sua vontade, mas sempre tem um filho pródigo perdido por aí, e muitos deles não retornarão. Mas isso, fecho aspas, não tem nada a ver com a gente. O que tem a ver comigo e com você é trazer para dentro do coração o mesmo sentimento que houve na pessoa de Jesus Cristo, o Deus encarnado. Abrir mão, sair em direção àqueles que estão perdidos nesse mundo. Na parábola do filho pródigo, eu já ensinei para vocês que o personagem principal não é visto ali. O personagem principal não é o pai que representa Deus. O personagem principal não é o filho menor, mais novo, que representa eu e você, perdidos no mundo. O personagem principal não é o filho mais velho que estava obedecendo, de certa forma, as ordens do seu pai. Não, o personagem principal é o irmão mais velho que deveria ter cumprido o seu papel e não cumpriu. Mas aí, quando nós jogamos para Jesus, nós encontramos
colocamos Jesus como o personagem principal daquela parábola. Sabe por quê? Porque Jesus é o nosso irmão mais velho, que deixou a sua casa, deixou os seus bens e a sua glória, e ele veio atrás dos irmãos mais novos, e por causa do trabalho dele, do sacrifício dele, nós fomos retornados para a casa do Pai. E aí Jesus edifica uma igreja. E edificando essa igreja, o convite dele é para que nós possamos continuar a obra que ele começou. E qual foi a obra que Jesus começou? Andando de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, andando de lugar a lugar, de beco em beco, atraindo para Deus o seu Pai através do amor e da pregação aqueles que estavam perdidos na sarjeta do pecado. É por isso que Jesus sempre é encontrado no meio das pessoas que nada eram. Jesus nunca foi a uma festa na Jerusalém do Alto. Você sabia que tinha 2 Jerusaléns lá? Claro que não 2 cidades de Jerusalém, mas 2 formas de vida. Havia Jerusalém do Alto, dos arrogantes, dos líderes religiosos, dos ricos, das festas pomposas. Jesus não entrava naquele lugar. Jesus andava na Jerusalém de baixo. Jesus entrava na porta, no tanque de Betesda. Jesus andava pelos becos. Jesus andava onde as pessoas estavam sofrendo. Sabe por quê? Porque ele vai dizer, depois de salvar Zaqueu: eu vim para encontrar quem estava perdido, eu vim trazer remédio para quem estava doente. Eu não vim para justo, eu vim para quem precisava da minha salvação. E assim, meus irmãos, eu e você precisamos proceder também. Quando nós alinhamos o nosso coração com o coração de Deus, a gente deixa de ser egoísta. E a gente vai entender que tudo que temos e tudo que somos é para vivermos para a glória de Deus, o nosso Pai. Sempre. Dinheiro que você tem é para o seu bem-estar, é para o bem-estar da sua família, mas para ajudar também quem está precisando. A sua casa é uma casa que tem que ser acolhedora. O seu carro tem que servir a quem não tem carro e precisa ir para o hospital. Tudo que nós temos vem de Deus, e se vem de Deus precisa ser repartido. Toda bênção que chega tem que ser bênção dobrada. Eu tenho, mas você pode também comungar comigo. O problema, meus irmãos, nós aprendemos ontem, não é o dinheiro no bolso, é o dinheiro no coração. O problema não é quando nós temos o dinheiro e dominamos a forma de agir sobre ele. O problema é quando o dinheiro age sobre nós e domina a nossa forma de existência. Deixa eu dizer para você, dentro da vida de uma igreja verdadeiramente cristã, que ama a Deus sobre todas as coisas, alinha o coração com Ele e tem compaixão pelos perdidos. Se você dorme em paz, sabendo que uma pessoa que trabalha com você não tem Jesus como seu Salvador, a sua paz pode te levar para o inferno. Se você não se preocupa em pregar o Evangelho para ninguém durante toda a sua semana, você precisa fazer uma revisão do tipo de crente que você tem sido. Meus irmãos, a minha oração é que a nossa igreja, a minha oração é que o Projeto Vida entenda. Passou a feira missionária, terminou o mês de novembro de 2023, mas as missões precisam continuar em alto e bom som no nosso coração todos os dias, porque tem muitos perdidos que precisam ouvir a respeito de Jesus Cristo. Muitos perdidos que precisam ouvir de Jesus Cristo. E aqui dentro dessa igreja só tem 2 grupos: aqueles que foram achados, mas que estão à procura de algum perdido para conduzi-los à graça da salvação, ou um perdido que não sabe nem que está perdido ainda, mas que pode ser encontrado nessa noite pela graça da salvação. Jesus está aqui. Ele é a demonstração maior do amor de Deus por nós. É puro amor, é puro amor, assim nós cantamos hoje de manhã. Então, meus irmãos, que Deus agracie o nosso coração, que Deus agracie a nossa igreja. A minha pergunta para você nessa noite: você é um achado? Se você é um achado, como está a sua busca pelos perdidos? Você é um achado? Por que você tem gastado mais o seu tempo, a sua mente do que o seu amor? Qual tem sido o grande negócio da sua vida? Qual tem sido o grande negócio da sua vida? Eu quero convidá-los a ficarem de pé.